Agora nós vamos para a parte 2, que é suplementação de ovinos e caprinos de corte, manejado em regime de pasto, com o professor doutor Douglas dos Santos. Deixa eu... Opa. Boa tarde, vou ajustar aqui o compartilhamento para ver se vai... Vamos lá. Então aqui... Esse aqui. Funcionou? Funcionou, professor? Funcionou. Então tá bom. Seguindo aí a nossa linha aí de temas, né, a serem apresentados hoje, né, vou falar aí sobre a parte de suplementação de ovinos e caprinos em regime de pastejo e principalmente dar um enfoque em relação ao potencial da utilização da suplementação, né, como forma de aumentar a produção e, consequentemente, também, né, a lucratividade aí, ou a rentabilidade das propriedades rurais, né? Então, Carlindo já colocou de forma bastante eficiente aí, né, explicativa como é esse processo de produção de forragem, e a gente nessa etapa de suplementação também já parte, né, que o nosso recurso alimentar basal ele é constituído pela forragem, né, que consequentemente é o ingrediente de menor custo na composição das dietas, né? Então, quando a gente fala em dieta, a gente poderia pegar também não só a parte de confinamento, mas no caso também da suplementação a pasto, que a gente vai fornecer para os animais, seria aí uma dieta também, né, com a intenção de atender às exigências. Então, essas exigências nutricionais, depois a gente vai falar um pouco sobre, né, esse processo, a teoria, né, bem por cima do processo de suplementação, mas, de certa forma, toda vez que a gente interfere no sistema produtivo, né, a gente vai fazer essa interferência no intuito de maximizar, de melhorar, né, ou de aumentar a produção, tá? De forma economicamente viável. A gente também vai abordar um pouquinho em relação a isso aí, ok? Então, por muito tempo, a ovino-caprinocultura foi considerada uma atividade de subsistência explorada quase que exclusivamente na região Nordeste. Porém, essa atividade vem despontando no agronegócio brasileiro, né, em outras regiões como o Sul, Centro-Oeste e Sudeste. E isso também, né, gera aí um input em relação à questão de um dos componentes, né, que é o componente genético animal, né? Então, toda vez que você tem, né, esse aumento aí na exploração, o Carlinhos falou bem em relação ao tripé, né, dos sistemas de produção, né? Então, a gente tem um componente genético, o componente ambiental, né, em termos principalmente relacionados à sanidade desses animais, né, ou do sistema produtivo, e, né, a gente tem o fator de nutrição também, ou componente nutricional, né? Então, nesse caso, o componente genético ele é muito importante, porque não adianta eu ter um suplemento, uma dieta de excelente qualidade, se o animal não tem uma capacidade, né, de responder a esse nível de alimentação ou nível de nutrição, tá? Então, essa diversificação, né, da produção, intensificação da produção, ela tem, né, pontos positivos, né, em relação principalmente à melhoria, né, na qualidade genética desses animais. 40% do rebanho caprino está na região Nordeste, rebanho ovino também, grande maioria, também encontra-se aí na região, definindo aí uma região de importância na criação desses animais e também na exploração econômica dos mesmos, né? Então, aqui seria um gráfico, né, para a gente verificar a distribuição desse rebanho ovino. Se a gente for ver a concentração realmente, né, uma concentração
no Rio Grande do Sul e depois basicamente aí Bahia, Piauí, né, Ceará, Paraíba também, né? Então, basicamente, a gente tem uma concentração significativa de animais na região Nordeste. E, né, caracterizada, como o professor Carlindo já bem caracterizou, né, pela questão de déficit hídrico e um desafio significativo na produção de forragem e, consequentemente, também na produção animal. Adequada alimentação de pequenos ruminantes passa por aspectos importantes, notadamente no que diz respeito à compreensão dos efeitos da suplementação sobre o desempenho e a rentabilidade do sistema de produção, que é o que a gente vai tentar, né, abordar aqui hoje em relação às espécies, né, e principalmente mostrar, né, o potencial dessa estratégia nutricional que seria a suplementação animal em regime de pastejo. Então, a gente vai abordar aqui um pouquinho, né, a classificação aí dos tipos de suplementos, né? Então, a gente tem, né, o mapa, o Ministério da Agricultura, que vai nortear esse processo de classificação dos suplementos. Então, a gente classifica em 4 formas, que eu vou falar bem rapidamente. Então, suplemento mineral, mineral mais ureia, mineral proteico e mineral proteico energético. Tá? Mas a gente vai observar aí no campo, né, ou mesmo, né, pelos trabalhos científicos, algumas outras classificações, mas formalmente a gente teria no Ministério da Agricultura esses 4 tipos de suplementos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre a parte de definição teórica aí da estratégia de suplementação, né? E também, né, a questão da sazonalidade na oferta e na qualidade de forragem, que isso está diretamente associado também à estratégia de suplementação. E a gente vai verificar quais são, né, os fatores críticos associados aí, né, à forrageira, né, que a gente vai tentar corrigir utilizando essas estratégias de suplementação e, por último, apresentar alguns resultados aí da suplementação, tanto de ovinos quanto de caprinos. Então, suplementos, a gente tem esses 4 tipos de suplementos aí, né, segundo a legislação vigente, né? Então, isso data da instrução normativa de 2004 do Ministério da Agricultura, classificando os suplementos como mineral, mineral mais ureia, mineral proteico e energético, tá? E aí, a campo, a gente tem aí uma série de variações e outras nomenclaturas também associadas a essa questão dos suplementos. Então, mineral, quando, né, esse suplemento possui na sua composição macro e micro elementos minerais, podendo apresentar no produto final um valor menor do que 42% de equivalente proteico. Tá? Então, esse equivalente proteico aí, né, está associado ao percentual de proteína bruta dos compostos nitrogenados não proteicos, que são, né, ou nitrogênio proveniente de algumas fontes de minerais. Tá? O mineral mais ureia tem a mesma descrição do anterior, com um mínimo de 42% de equivalente proteico. O mineral proteico, né, também, né, possui macro e microelementos minerais, pode conter pelo menos, e tem que conter pelo menos 20% de proteína bruta, fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta por 100 gramas de por 100 gramas de peso corporal. E o mineral proteico energético, né, além desses componentes, né, possui também pelo menos 20% de proteína bruta na sua composição, fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta e 100 gramas de NDT por 100 quilos de peso corporal. Então, isso aí seria a definição do suplemento segundo a instrução normativa. Mas existe uma variedade de produtos comercializados com outros nomes também, tá? Mas, em suma,
a gente teria esses 4 tipos básicos aí de suplemento. Então, a estratégia de suplementação, né, ela visa, né, o atendimento das exigências nutricionais dos animais. Então, esse atendimento, né, ele pode ser indireto, né, ou pode ser feito diretamente, tá? Normalmente, o que a gente busca é fazer um atendimento indireto, ou seja, potencializar a utilização dos nutrientes que estão contidos na forragem, que não estão sendo disponibilizados para o animal por algum motivo que a gente vai ver quais são, tá? Então, normalmente, esse atendimento indireto, né, ele é feito com fornecimento de pequenas doses de suplementos, de forma a potencializar, né, o uso dos demais componentes da forragem ou do nosso recurso nutricional basal. Ampliação da taxa de lotação e desfrute, né? Então, né, com essa suplementação, com esse aumento na eficiência do uso aí, do recurso nutricional basal, a gente também, né, pode aumentar a taxa de lotação e, consequentemente, isso vai ter uma implicação positiva em relação à quantidade de animais que serão comercializados, né? Serão vendidos, serão abatidos, que vai refletir também na melhoria da taxa de desfrute. Ganho de peso por animal e por unidade diária. Então, se a gente consegue, né, suplementar, aumentar a eficiência de utilização desses nutrientes contidos na forragem, né, um aspecto que a gente vai observar seria um aumento no desempenho dos animais, né? E, consequentemente, se eu consigo aumentar o número de animais, né, por unidade diária e consigo também maximizar o ganho desses animais, eu tenho aí, né, uma melhoria, né, no sistema produtivo, né, melhorando tanto desempenho por animal quanto desempenho por unidade diária. Melhoria no acabamento das carcaças. Então, também existem aí, evidências que a estratégia de suplementação ela também, né, tem essa implicação em melhorar, né, a carcaça, melhorar a qualidade do produto que será comercializado. E isso também vai repercutir, né, em um aumento no preço, né, recebido por essas carcaças de melhor qualidade, né? Maior rentabilidade do sistema de produção como um todo. Então, se a estratégia, né, é bem definida e bem conduzida, isso vai, né, de certa forma, aumentar a rentabilidade aí, para o produtor. Então, o sistema de produção animal em pastagens, né, ele pode ser aí, fracionado, né, ou pensado em termos de recursos. Então, o Carlindo falou lá que os sistemas de produção, a gente tem lá componente físico, forma como esse sistema será manejado, tá? Então, em termos de suplementação aqui também, né, a gente pode definir alguns recursos, né? Então, recursos nutricionais basais que a gente entende como sendo as forragens disponíveis aí para os animais, tá? Recursos nutricionais suplementares seriam exatamente os suplementos, né? Ou seja, mineral, mineral mais ureia, mineral proteico energético, que a gente vai utilizar de forma a corrigir ou complementar alguma deficiência, né, identificada no nosso recurso nutricional basal, tá? E aí, o nosso recurso animal. Então, a produção ela vai ser em função, ou se dará em função, né, dessa associação entre os recursos nutricionais, basais e suplementares e o recurso animal, né, que a gente vai visualizar em termos aí de potencial genético, tá? Então, a gente vai falar hoje, né, sobre a suplementação de caprinos e a suplementação de ovinos, tá? Então, nessa figura aqui, a gente já vai entender que caprinos e ovinos, né, têm hábitos de alimentação um pouco
diferentes, né? Então, são ruminantes, são pequenos ruminantes, né? Mas os caprinos são mais seletivos do que os ovinos. Então, o ovino vai ter um comportamento mais de pastejo, né? E o caprino um comportamento mais associado ao ramoneio, né? Para a gente, né, definir essas estratégias, né, eu preciso de alguns conhecimentos, né? Então, para definirmos uma estratégia de suplementação, a gente vai, né, precisar aí de ter conhecimento em relação aos requerimentos nutricionais dos animais que a gente está trabalhando e também a composição química dos alimentos que a gente vai utilizar, tá? Tanto a composição química, né, do pasto ou da forragem, quanto a composição química dos ingredientes que a gente vai utilizar na formulação dos suplementos. Ok? E, consequentemente, essa associação aí em termos de recursos nutricionais e potencial genético do animal vai, em última instância, né, refletir na produção. Ou seja, não adianta a gente aumentar o fornecimento de suplementos ou de recursos nutricionais totais aqui, se o meu animal não tem potencial genético para responder esse input de nutrientes, tá? Então, a gente só vai conseguir maximizar, né, essa produção se a gente tem associação tanto, né, recursos nutricionais de qualidade quanto animais com potencial genético para responder esse processo de suplementação. Então, o professor Edênio, né, ele desenvolveu aí basicamente essa organograma teórico aí do processo de suplementação, né, onde ele define, né, esse processo em duas fases, né, fase 1 e fase 2. A fase 1, basicamente, identificação de fatores limitantes, ou seja, o que eu vou corrigir no meu recurso nutricional basal, que é a forragem, né, com o suplemento, né? Então, de cara, né, suplementação básica, que é a suplementação mineral. Então, existem pesquisas aí que identificam que, né, as forragens, elas têm, né, deficiência de alguns minerais, né? Então, tem deficiência de fósforo, tem deficiência de zinco, tem deficiência de cobre, tem deficiência de magnésio, né? Então, alguns minerais são deficientes e, consequentemente, essa deficiência de minerais, ela é suprida ou suplementada pelo fornecimento de uma mistura mineral ou de um suplemento mineral, tá? Então, um fator limitante que deve ser complementado é exatamente, né, a questão da composição mineral, tá? Mas existem outros, tá? Então, esse é um, né? O nível de proteína da forragem pode ser um fator limitante, tá? Então, normalmente, né, para que a gente mantenha o funcionamento do rumen aí, eu vou ter que ter, no mínimo, né, uma forragem com 7% de proteína, tá? Abaixo de 7% de proteína bruta na composição desse material, eu já vou ter limitações ao processo digestivo da fração fibrosa, que a gente vai ver que essa fração fibrosa compõe, né, quase 80% da matéria seca da forragem é composta por essa fração fibrosa. Então, qualquer alteração, né, que ocorra no processo de digestão da fibra, isso vai ter uma implicação aí no desempenho, no consumo, né, dos animais, tá? Então, essa fase 1, né, de identificação de fatores limitantes, a gente vai identificar esses fatores. Então, concentração de minerais, né, de alguns minerais, né, como, por exemplo, fósforo, isso é um fator limitante. Concentração de proteína em algumas épocas, isso é um fator limitante. Qualidade da fibra dessa forragem também, em algumas épocas, também é um fator limitante. E esses fatores a gente pode corrigir com a estratégia de suplementação bem definida, tá?
Então, a partir da identificação dos fatores limitantes, a gente vai entrar com a introdução dos recursos suplementares estratégicos. Então, mineral, suplementação mineral, né, ela deve ser fornecida ao longo de todo o ano, porque mesmo, né, na época das águas, né, ou, né, quando a gente tem condições de precipitação, temperatura, né, adequadas à produção vegetal, mesmo assim, ainda há alguma deficiência de mineral, certo? No caso da definição, então está faltando proteína, vou entrar com suplemento mineral proteico, certo? Vou quantificar a resposta desse animal a esse tipo de suplementação e ver se é compatível com as metas. Tá? Então, se a minha meta é que os animais ganhem 150 gramas de peso corporal por dia, eu entrei com a suplementação, né, e essa resposta não foi atendida, eles chegaram lá a 120 gramas, né, a gente vai ter que definir qual é a estratégia, se 120 está suficiente ou se eu vou aumentar, né, o nível de fornecimento de suplemento para tentar atender, né, essas 150 gramas que foi inicialmente planejada. Tá? Então, a partir dessa avaliação da resposta, a gente vai saber se a estratégia que a gente está utilizando, se ela é adequada ou não. E se não, eu posso fazer o atendimento aí, né, dessa exigência de forma mais direta, ou seja, aumentar o fornecimento de suplemento de forma a atingir, né, esse potencial produtivo. Tá? Então, segundo essa teoria, a gente não deve começar da fase 2, ou seja, fornecendo diretamente uma quantidade maior de suplemento de forma a atender a exigência do animal de forma direta, certo? Primeiro, eu tenho que verificar a possibilidade de fazer essas intervenções, né, em fatores, a partir da identificação desses fatores limitantes, como teor de proteína, né, como uma deficiência de mineral, e aí sim fornecer doses pequenas, né, de forma a potencializar o uso dos demais recursos nutricionais e corrigir esse desbalanço. No caso da sazonalidade, né, então a gente tem aí duas épocas bem definidas, uma época, né, que o professor Carlindo falou, né, aí na região lá de dezembro até março, mais ou menos, onde a gente tem essa disponibilidade tanto de precipitação quanto de temperatura favoráveis ao desenvolvimento ou à produção de forragem e, né, uma época onde a gente vai ter essa limitação, né, do crescimento ou da produção de forragem, principalmente associada ao déficit hídrico na região semiárida, tá? E o que acontece com essas alterações? Eu não tenho só uma alteração quantitativa em termos de capacidade de produção ou de massa de forragem produzida, eu tenho uma alteração qualitativa também significativa. Então, essa primeira alteração qualitativa a gente vai identificar em termos, né, da concentração de proteína bruta. Ou seja, então, numa época favorável, normalmente gramíneas tropicais vão ter concentrações de proteína em torno de 10, 12, 9%, que estão acima daquele limite de 7% de proteína necessário aí para o funcionamento do trato gastrointestinal dos animais ruminantes. Tá? Agora, na época seca, que é essa barrinha escura aqui do gráfico, essa concentração de proteína no material, ela é reduzida, tá? Então, ela vai ser reduzida para 3,5%, 4%, 5%, que está abaixo daquela demanda. E, além disso, ainda ocorre uma alteração qualitativa nessa proteína, que ela aumenta a proporção, né, da fração de nitrogênio não digerida pelo animal, né? Então, mesmo que a forragem tenha lá 4% de proteína, 50% daquela proteína ali vai passar inerte pelo trato gastrointestinal, mesmo, né, no caso do animal ruminante, que vai ter uma capacidade aí de fermentação significativa a nível de rumen. Tá?
E a outra alteração significativa ocorre aqui na fração de carboidratos, né? Então, eu estou verificando, a gente pode verificar aqui que a fração de FDN, ela está correspondendo ali, né? Na época das águas, 70%, na época da seca, 75%. Agora, essa alteração quantitativa, ela é pequena, né? A maior alteração se dá na qualidade dessa fibra que será ofertada para o animal. Então, na época das secas, né, ou na época seca, né, no caso aí, né, na condição de déficit hídrico, né, essa forragem aí senescente, ela também aumenta a sua fração de fibra, né, indisponível, né? Então, isso aí também é um problema a ser enfrentado, né, em relação à questão da estratégia de suplementação, tá? Então, como aumentar essa disponibilidade, né, de carboidratos para o animal, uma vez que o principal componente energético associado ao meu recurso nutricional basal é o carboidrato, né? Então, ali, 70 a 75% da composição da forragem é carboidrato, certo? De parede celular. Aqui é só para a gente verificar como esse metabolismo de nitrogênio acontece no ruminante rapidamente, né? Então, quando eu tenho, né, uma boa concentração de nitrogênio, isso vai implicar em um aumento aí, né, da taxa de degradação ruminal, aumento da síntese microbiana ruminal e, consequentemente, aumentar a disponibilidade de aminoácidos para serem absorvidos no intestino delgado. Esses aminoácidos absorvidos, parte, né, vai para o fígado, o excesso, né, e parte vai para o tecido para a composição dos músculos. Então, numa condição, né, onde a gente tem aí, né, no mínimo, né, 10, 9% de proteína bruta na forragem, a gente vai ter aminoácidos sendo disponibilizados aí para a síntese de tecido. Agora, numa condição onde a gente restringe, né, essa disponibilidade de nitrogênio para o animal, o que vai acontecer? Eu vou limitar o crescimento dos micro-organismos, eu já vou ter uma baixa concentração de nitrogênio ou de aminoácidos nesse alimento, né? Vou reduzir esse fluxo de aminoácidos, ou, no caso, proteína para o intestino delgado, reduzindo, consequentemente, o fluxo de aminoácidos para o tecido. O que vai acontecer é uma mobilização desse tecido corporal. Então, para atender, né, ou para manter, né, o status metabólico do animal, ele vai ter que mobilizar tecido corporal e, consequentemente, vai perder peso, certo? Então, essa condição de perda de peso não é o que a gente objetiva, né, no processo de produção animal, certo? Então, como que a gente vai poder, né, fazer com que esse alimento, mesmo que de baixa qualidade, ele consiga disponibilizar nutrientes e energia suficiente para que o animal não perca peso, mas sim, né, sintetize tecido muscular. O outro fator limitante que a gente está vendo aqui, que deve ser bem gerido no processo de suplementação, seria exatamente, né, esse potencial de utilização da fração fibrosa, tá? Então, esse gráfico aqui, né, ele está relacionando o teor de proteína bruta com o consumo de FDN ou, né, com a digestibilidade dessa fração do alimento. Então, acima de 10% de proteína bruta aqui, basicamente a gente não vai alterar muito essa capacidade de consumo de FDN. Agora, abaixo disso, a gente restringe bastante o consumo, tá? Então, se esse FDN ele não é digerido, né, a nível de rumen, então, consequentemente, esse material aí vai causar um efeito de retenção e limitação do consumo de matéria seca pelo animal. Consequentemente, esse efeito, né, vai ser traduzido, né, numa menor disponibilidade de nutrientes para o animal e também num desempenho reduzido. Então, isso aí a gente já está vendo aqui, ou seja, eu entrando com uma suplementação com um pouco de proteína para corrigir
eu já consigo maximizar esse consumo de nutrientes pelo animal e, consequentemente, isso já vai disponibilizar nutrientes aí, tanto para mantença quanto para crescimento, certo? Então, a suplementação, né, ela é uma estratégia, né, tanto nas águas quanto nas secas, né, ela é uma estratégia aí, bastante utilizada para contornar essas distorções, né? Então, o desenvolvimento da tecnologia de suplementação a pasto talvez seja que apresentou maior incremento nos últimos anos e, consequentemente, tem conseguido, né, potencializar a produção animal em regime de pastejo, tanto na época das águas, quanto na época da seca ou estiagem. Na época das águas, né, a gente observa aqui, né, que o teor de proteína ele está girando aqui, né, em torno de 9,9, 9,5, então acima daquele limite que a gente, né, tem aí dentro da nutrição de ruminantes de 7% de proteína bruta na matéria seca do alimento. O teor de NDT também na época das águas ali, né, chegando aí em torno de 58, 59, 60%. Aqui é um dado de um experimento que eu vou abordar, né? Então, o pesquisador aqui, ele avaliou, né, algumas fontes de nitrogênio para suplementação, né, no período das águas, tá? Então, ele utilizou farelo de soja, utilizou ureia e utilizou torta de algodão. Então, 3 suplementos, todos os 3 suplementos, né, tinham ou continham 20% de proteína bruta e eram ofertados aí 180 gramas desse suplemento por dia, tá? Então, se a gente considerar que o animal vai consumir em torno aí de 600, 700 gramas por dia, isso vai dar aí por volta de uns 20, 30% do consumo, certo? Então, esse dado desse experimento aqui, ele não observou diferença em relação aos animais que só receberam mistura mineral em relação aos que receberam 180 gramas de suplemento. Mas o que a gente tem que atentar nesse experimento aqui é principalmente nesse ponto aqui, certo? O ganho médio diário dos animais, né, apesar da pastagem ser de Tifton de boa qualidade, né, o ganho médio dos animais, na época das águas, ele ficou em torno de 87 gramas por dia, 90 gramas por dia, tá? Então, isso aí é um teto, né, que a gente vai ver. Então, apesar do pasto ser de boa qualidade, bem manejado, né, os animais que estavam somente na pastagem e recebendo suplemento mineral ganharam aí em torno de 90 gramas por dia. Tá? Agora, aqui é um outro experimento, né, onde o pesquisador ele já foi um pouquinho mais intenso aí em relação à questão do uso do suplemento, né? Então, ele já trabalhou aí com um nível de suplementação mais elevado, né? Mas ele utilizou também um coproduto, que é a parte aérea da mandioca na constituição dos suplementos, tá? Então, aqui, os animais que receberam aí, né, suplemento, né, sem a inclusão de parte aérea de mandioca, a gente pode observar que o ganho médio diário deles já foi da ordem de 180 gramas por dia, né? No experimento anterior, animais somente somente em regime de pastejo com mistura mineral, com forragem de boa qualidade, ganharam aí por volta de 90 gramas. Aqui a gente já está falando de um ganho 2 vezes maior com a suplementação, certo? Então a gente já verifica aí que a suplementação ela tem um potencial significativo de aumento no desempenho dos animais, tá? Com a inclusão aí de 10% da parte aérea de mandioca nesse suplemento, o ganho foi mantido, né? Então o ganho também aqui, ele continuou aí da ordem de próximo de 180 gramas por dia, tá? Então 180 gramas por dia é um ganho bastante significativo, né? Então vários experimentos aí com animais confinados recebendo silagem,
né, vão ter basicamente um ganho por volta aí de 180 a 200 gramas por dia. Então, conseguir isso a pasto, né, com suplementação, já demonstra um potencial aí bastante significativo da suplementação. E à medida que foi aumentando a quantidade de parte aérea de mandioca, consequentemente, né, houve uma redução do consumo de matéria seca, redução do consumo de energia, redução do desempenho dos animais, tá? Então, esses dados são mostrados aqui no gráfico, tá? À medida que que o pesquisador aumentou a proporção de parte aérea, ele reduziu o ganho, mas até 10%, né, o ganho ainda foi um ganho muito bom, né, em torno de 180 gramas por dia. Aqui tem um outro experimento onde o pesquisador ele avaliou aí o fornecimento, né, de 0,6, né, 1, não, provavelmente 0,66, 1,4 aqui e 2% de suplemento na matéria seca quer dizer, né, 2% do peso corporal em termos de suplementação, tá? Então, o desempenho dos animais aqui, né, com zero aqui, foi próximo de 60 gramas por dia. Então, só mistura mineral e pasto, os animais ganharam em torno de 60 gramas por dia, tá? Com a suplementação, os animais com 2% do peso corporal, que dá mais ou menos aí em torno de 50% da matéria seca da dieta sendo proveniente de suplementos, os animais ganharam aí 164 gramas, né? Que deu uma diferença aí de mais ou menos de 100 gramas, né, em termos de desempenho por dia. Então, somente com mistura mineral, em torno de 64 gramas, né? Com suplemento em torno de 100 gramas, tá? Então, com a suplementação, houve um aumento no consumo total de matéria seca, consequentemente, consumo de nutrientes, disponibilidade de nutrientes, que foi convertido em tecido corporal. Mas, normalmente, né, a gente observa esse efeito também com a suplementação, principalmente quando ocorre no período das águas, né, que é um efeito de substituição do pasto pelo suplemento, tá? Então, na estratégia de suplementação, a gente também deve minimizar esse efeito, que é denominado de efeito substitutivo, tá? Então, a gente deve ter aí, né, formas de minimizar isso. É difícil, né? Mas, né, toda vez que a gente aumenta, né, essa quantidade de suplemento fornecido, normalmente ocorre essa substituição. Mas, de certa forma, se eu estou reduzindo, né, o consumo de pasto, isso também permite que eu aumente o número de animais na mesma área, o que, consequentemente, também pode aumentar aí a produção por unidade diária, tá? E, né, toda vez que eu aumento o desempenho dos animais, se eu estou saindo aqui de 73 gramas por dia ou de 60 gramas por dia para 164, né, consequentemente, eu diminuo o período de tempo que esses animais têm que ser alimentados ou vão ficar na propriedade, tá? Para serem abatidos. E isso aí, né, tem um impacto significativo aí na rotatividade e, consequentemente, na taxa de desfrute da propriedade. Aqui é também um experimento que foi conduzido em Ilhéus, né? Ele avaliou também níveis de suplementação, então ele trabalhou aqui com 4 gramas, 7 gramas, 11 gramas e 15 gramas de suplemento por quilo de peso corporal dos animais, né? E à medida que ele aumentou o fornecimento de suplemento, ele também aumentou o desempenho. Então, os animais que receberam aqui 4 gramas, né, consequentemente, eles ganharam em torno de 56 gramas por dia. E os animais que receberam um pouco mais de suplemento, né, em torno aí de 15 gramas de suplemento por quilo de peso corporal,
né, eles ganharam aí em torno de 105,7 gramas por dia, né? Então, também naquela mesma linha que, aumentando, né, o fornecimento de suplemento, a gente também aumenta o desempenho, consequentemente, pode, né, trabalhar com a taxa de lotação maior, pode reduzir o tempo de abate dos animais, aumentando também a rotatividade dentro do sistema produtivo. E aqui, ele teve um delta aí, uma diferença de 50 gramas por dia. Agora a gente tem que ver se essa diferença de 50 gramas por dia, ela é economicamente viável ou não, né, para a gente definir, porque não adianta só, né, a gente buscar uma maximização do desempenho do animal se esse desempenho não é obtido de forma economicamente viável, né? Então, para isso, eu fiz aí uma simulação em relação a essa suplementação aqui, ou com os dados utilizados aí pelo Ferreira, né, para verificar qual estratégia de suplementação era a mais viável ou que tinha um maior retorno. Então, essa simulação aqui foi pegando as dietas dele, né, e simulando para 100 animais ou 100 cordeiros, né? Então, toda vez que a gente tem um experimento desse aqui de desempenho, né, então o pesquisador ele fornece lá o peso que os animais, né, iniciaram o experimento, o tempo que eles foram alimentados, tá certo? O ganho médio, né, o rendimento de carcaça. Então, todos esses dados aqui foram levantados a partir, né, dos dados obtidos pelo Ferreira. Tá? E, consequentemente, eu também levei em consideração alguns outros parâmetros na análise econômica aí para fazer essa simulação. Então, aqui a gente pode observar que a margem líquida aqui, por quilo de carcaça, ela mesmo, né, eu tendo um aumento, né, com o custo relacionado à alimentação, então toda vez que a gente aumenta o fornecimento de suplemento, eu também tenho um aumento de custo. Mas mesmo com esse aumento de custo, né, houve um aumento também do retorno econômico, né? Então, o que constitui aqui, se eu for pegar a margem líquida aqui, esse retorno aqui já é até descontando os custos com arrendamento, né, de uma unidade diária para manutenção desses animais, os custos com aquisição dos animais e os custos com mão de obra, tá? Então, isso aqui seria um retorno mensal aqui, né? No caso aqui, a margem líquida por mês, porque aqui eu estou vendo só até os 750, mas provavelmente o próximo aqui é até maior do que 750, né? Então, esses 750 aqui seria já descontando toda a mão de obra, né, e todos os custos com aquisição, com alimentação, o custo total empregado aí na produção, né? O que dá uma ideia de que, mesmo aumentando a quantidade de suplemento fornecido, ainda assim é economicamente viável, tá? E eu levei em consideração aqui a estratégia para obter animais com 35 quilos de peso corporal, tá? Normalmente essa planilha aqui ela tem bem mais itens do que eu estou apresentando, eu só estou apresentando aqui os indicadores econômicos, mas a gente tem que levar em consideração todos os aspectos envolvidos aí no sistema de produção, tá? Para a definição dos custos aqui. Aqui, na época das secas. Então, na época das águas, a gente viu que mesmo na época das águas, quando a forragem é de boa qualidade, a gente tem uma limitação do desempenho, né, do animal devido à disponibilidade de nutrientes, né? E na época das secas? Na época das secas, essa limitação em termos de disponibilidade de nutrientes é maior ainda, né? Então, tem esse trabalho aqui do Geron, né, que ele é um trabalho bastante interessante, que ele mostra que, à medida que ele aumentou o nível de suplementação na época das secas, né, ele aumentou o desempenho, obtendo um desempenho máximo, né, com 1,1% do peso corporal dos animais em suplemento, e, ao mesmo tempo aqui, esse gráficozinho aí, a linha pontilhada, são os dias que esses animais, né, demoraram para atingir o peso de abate, né? Então, também, esses dias ao abate, ele foi minimizado
né, com a suplementação aqui com 1,1% do peso corporal. Né? Então, isso aí já é um indício de que, para a suplementação de animais no período da seca, né, eu já tenho aí, né, não só desse experimento, mas eu vou mostrar de outros também, que o nível de suplementação demandado seria em torno de 1,1% do peso corporal dos animais em suplemento. Então, aqui o Geron, colaboradores identificaram isso aí, e esse ganho médio diário, mesmo com a forragem, né, de pior qualidade, né, consequentemente uma forragem com mais restrições ao seu processo digestivo, né, ele ainda assim conseguiu, com esse nível de suplementação, ganhos da ordem de 135 gramas por dia. Aqui o Ribeiro, ele avaliou, né, qual é o nível de proteína que tem que ter esse suplemento quando ofertado aí, né, na ordem de 1% do peso corporal por dia, para maximizar o desempenho dos animais, né? Então, ele verificou que esse nível de proteína, né, ele é da ordem de 23% de proteína bruta no suplemento. Então, o suplemento fornecido, né, com 1% do peso corporal, contendo 23% de proteína bruta na sua constituição, é suficiente para maximizar o desempenho desses animais, ou seja, corrigir aquela deficiência proteica. Eu não preciso de elevar essa concentração de proteína para 40%, 35%. Então, basta aí trabalhar aí, né, com um suplemento próximo aí de 25%, 23% de proteína bruta, que a gente já teria, né, proteína suficiente para estar maximizando aquele processo digestivo dos carboidratos e, consequentemente, disponibilizando nutrientes para esses animais. Agora, um dado interessante aqui é que os animais que receberam mistura mineral, né, o desempenho deles, na época das águas, né, ele estava lá por volta de 80, 90 gramas por dia. Na época das secas, esse desempenho já caiu para 25 gramas por dia, né? Então, para um animal, né, ganhar aí 2,5 kg, que não é nada, né, ele precisaria de 100 dias, né, que é um período muito longo. Tá? Então, a suplementação na época das secas, ela é uma estratégia bem crítica em termos de minimizar, né, esses dias para os animais serem abatidos ou chegarem no peso de abate. Aqui foi um outro experimento, também na época das secas, onde os pesquisadores aqui avaliaram, né, algumas fontes de energia para esses suplementos, né? Então, ele avaliou farelo de vagem de algaroba, sorgo e farelo de trigo, tá? Então, os animais que foram suplementados apenas com mistura mineral ganharam 7,2 gramas por dia, tá? Que é muito pouco também, né? Então, basicamente, o animal ali, ele está só na mantença, né? Ele vai entrar naquele período de estiagem que dura 6 meses, ele vai entrar com 20 quilos e vai sair com 21, né? Daí a 6 meses. E os animais que foram suplementados, eles ganharam aí até 110 gramas por dia, tá? Então, o suplemento com farelo de vagem de algaroba e de sorgo, né, permitiu aí desempenhos aí da ordem de próximo de 110 gramas por dia, né? Então, um animal que vai passar aí com 90 dias, né, com esse desempenho, são 9 quilos, né, que é bem diferente de um animal que está somente no nível de mantença. Isso com forragem, com todas aquelas restrições em relação à disponibilidade de nutrientes, né? Então, aqui também foi um experimento onde o suplemento foi utilizado com 22% de proteína bruta na sua composição, 1% do peso corporal aí, né, a quantidade fornecida. Aqui a gente tem um outro experimento também na época das secas, né, onde avaliou o tipo de forragem, né? Então, qual é a forragem?
Esse pasto seco, ele pode ser marandu, ele pode ser aruana, ele pode ser piatã, ele pode ser maçai. Se fosse búfalo aqui, seria diferente? Não, não seria diferente não, tá? Então, a mesma coisa, se fosse um urocoa também, né, ou capim corrente, seria diferente? Não, muito próximo, tá? Então, nessa condição aqui, né, também mantendo essa estratégia de suplementação aqui, aqui já é um suplemento um pouquinho, né, com um nível um pouquinho mais elevado de proteína, de 30%, e um fornecimento também um pouquinho maior, mas os ganhos aqui também da ordem de 132 gramas por dia, né? Só o Aruana que apresentou um desempenho inferior aos demais, as demais fontes de forragem, muito provavelmente devido à disponibilidade de forragem aqui do Aruana, né? Então, o Aruana provavelmente aqui a quantidade de recurso basal ali ofertado para os animais no Aruana provavelmente limitou esse desempenho, tá? Mas a gente está vendo aqui ganhos de 130 gramas também por dia com a suplementação. Está muito próximo daqueles ganhos, né, com suplementação também com 22% de proteína e 1% do peso corporal. Esse experimento aqui já é um experimento com caprino, né, na época também das secas, tá certo? Que a gente visualiza também o desempenho desses animais quando suplementados com meio, 1,5%, 2% do peso corporal, né? Então, caprinos também aí, Meissangue, Boer, né? Eles também tiveram um desempenho bastante significativo aí, ó, com ganhos, né, com 1,5% e 2% do peso corporal da ordem de 155 e 170 gramas por dia, que foram ganhos semelhantes também aos obtidos com ovinos, né? Ressaltando o potencial genético dos animais e aquela condição que eu falei inicialmente, né? Ou seja, né, o desempenho, né, ele vai ser, né, produto tanto dos recursos, né, nutricionais quanto do potencial genético. Então, esses caprinos aqui que foram utilizados, eles tinham, né, um potencial genético alto, né, e conseguiram converter esses nutrientes em tecido corporal. Oliveira também trabalhando aí com caprinos também em pastagens de Tifton, né, utilizando suplementos com 16% de proteína, né, na proporção de 1% do peso corporal, também observou ganhos aí em torno de 133 gramas, que são ganhos, né, semelhantes entre caprinos e ovinos, tá? Demonstrando também o potencial, né, dos caprinos, se suplementados, né, e animais com potencial genético, eles também vão responder, né, a essa suplementação. E basicamente o nível de suplementação também muito próximo, né, do nível utilizado para ovinos. Silva aqui também, né, em 2010 relata, né, que a suplementação concentrada também em níveis de 1 a 1,5% do peso corporal melhorou o acabamento e a qualidade de carne dos animais, que também assim, a gente conclui aqui que a suplementação pode ser usada como ferramenta para aumentar a produção em sistemas de produção de ovinos e caprinos, né? Deve ser utilizada a partir da observação de critérios como peso, potencial genético, dose, composição do suplemento a ser ofertada, conforto térmico do animal, né? Forma de estabelecer, quer dizer, como forma de estabelecer melhor resposta ao desempenho, qualidade do produto final e retorno econômico. Agora, como esse 20%, 25% de proteína bruta do suplemento vai ser obtido, né? Ou qual fonte de energia que a gente pode utilizar, né? Isso aí, né, a gente pode utilizar vários coprodutos que estão disponíveis, tá certo? Não só utilizar milho, farelo de soja ou torta de algodão, né? Então, existem vários outros ingredientes aqui na região semiárida que podem ser utilizados na composição desses suplementos. Então, o professor Carlindo ressaltou bem aquela associação lá
do guandu com a palma forrageira, né? Então, a palma forrageira, ela é uma forrageira adaptada à condição semiárida e bastante versátil, né? Então, ela pode ser utilizada na forma in natura, ela pode ser conservada na forma de silagem e existem alguns experimentos também produzindo o quê? O farelo de palma. Esse farelo de palma, né, poderia ser uma fonte energética também empregada em suplementos, tá? E o guandu também, o feno de guandu poderia também ser uma fonte proteica, assim como o feno de várias outras leguminosas que também poderiam ser empregadas na suplementação. E assim por diante, como no caso do experimento lá com parte aérea de mandioca, onde houve a inclusão de parte aérea de mandioca e os animais, né, ganhando aí 150, 180 gramas por dia. Tá? Então, como a gente vai obter, né, esse 25% de proteína bruta, né, no suplemento e qual a fonte de energia que a gente vai utilizar, né, a gente tem bastante opção, tá? Que vai sair um pouco do milho e do farelo de soja, né? Hoje, usar milho e farelo de soja inviabiliza bastante, porque o farelo de soja, R$ 2,00 o quilo, né? O milho, né, barato, R$ 1,00, R$ 1,10, né? Então, isso encarece bastante, né, o processo, certo? Então, basicamente, era essa ideia que eu queria, né, discutir aí com vocês, né? Não passar uma receita de bolo, né, mas sim, né, demonstrar que o processo de suplementação ele pode ser utilizado, né, utilizando coprodutos também. Gleidson vai falar aí da parte de coprodutos aí, que tem bastante trabalho aí com coprodutos, né, com animais confinados, mas esses coprodutos também poderiam ser utilizados na formulação de suplementos também, serem fornecidos para esses animais, tá certo? Muito obrigado aí a todos. Obrigada, professor. Nós estamos ainda com a sala cheia, né? A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.